O mês de outubro chegou e com ele uma verdadeira maratona para o Flamengo. 7 jogos em 31 dias, sendo 4 fora de casa e 3 no Maracanã. E já começa com pedreira. Hoje tem Flamengo e Cruzeiro às 8h30 da noite, e o Mengão precisa mais do que nunca somar pontos para não deixar a liderança escapar. A pressão é grande, mas o torcedor confia. Ainda mais com o calendário pesando, onde cada partida vira quase uma final. Logo depois dessa estreia no mês, o Flamengo encara o Bahia, na Fonte Nova, num domingo que promete ser quente, não só pela temperatura, mas pela disputa. Depois, vem a pausa da data FIFA, que só vai servir para esquentar ainda mais os motores, porque na volta tem clássico contra o Botafogo no Engenhão. Na sequência, outro gigante pela frente, Palmeiras, num domingo à noite, no Maracanã lotado, como tem que ser. Aí tem confronto direto pela Libertadores contra o Racing, depois viagem longa para encarar o Fortaleza no Castelão e por fim, de novo o Racing, agora fora de casa, fechando esse ciclo insano de outubro. Mas calma que isso é só o começo. Porque além de campo, tem muita movimentação nos bastidores. Vamos começar por uma notícia que surpreendeu geral. O Corinthians está de olho no Michael, e com o aval do técnico Dorival Júnior, o clube paulista já analisa uma possível proposta para tirar o atacante do Flamengo. Sim, o mesmo Michael que já brilhou com a camisa rubro-negra, mas que hoje vive dias difíceis no ninho do urubu. A verdade é que o Michael perdeu espaço com o técnico Felipe Luiz. Com a chegada do Samuel Lino e a concorrência pesada do Bruno Henrique e do Everton Cebolinha na ponta esquerda, além de nomes como Arrascaeta, Luiz Araújo e até o Gonzalo Plata que podem atuar por ali, o Michael acabou sendo engolido pela concorrência. E não é só isso. Ele nem vem sendo relacionado para os jogos, o que mostra que o clube já não conta mais com ele para o restante da temporada. E quando isso acontece, a saída vira apenas uma questão de tempo. Internamente, o Flamengo já deixou claro que aceita vender o jogador, desde que a proposta seja boa. Nada de parcelamentos esquisitos, nada de atrasos ou de propostas que coloquem o clube em risco. Se for algo sério e vantajoso, a diretoria bate o martelo e libera. A dúvida agora é: o Corinthians vai avançar nessa investida? Ou vai esperar o fim da temporada para tentar levar o jogador para 2026? A novela tá só começando, mas onde a fumaça? Falando em fumaça, tem mais um nome em pauta, o Wallace Young, jovem promissor do Flamengo, que está na mira do Crystal Palace da Inglaterra. O clube inglês já demonstrou interesse, mas como a janela de transferências por lá está fechada, qualquer movimentação só pode acontecer em dezembro ou janeiro. Mesmo assim, o papo já está rolando nos bastidores. O problema é que o Wallace também perdeu espaço com Felipe Luiz, principalmente depois daquela eliminação para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Desde então, as oportunidades diminuíram bastante. Mas como é jovem e tem mercado, pode pintar uma boa proposta do exterior, e aí o Flamengo vai ter que decidir se segura ou se aproveita a chance de fazer caixa. Agora segura essa, Matheus Gonçalves pode voltar ao Flamengo. Isso mesmo. Depois de ser emprestado ao futebol árabe, surgiu uma reviravolta inesperada. O clube que o contratou não fez o pagamento acordado dentro do prazo estipulado em contrato. Existia uma cláusula prevendo que, caso a parcela não fosse quitada até determinada data, o negócio poderia ser anulado e o jogador retornaria imediatamente ao Flamengo. E foi exatamente isso que aconteceu. O prazo venceu na segunda-feira e o dinheiro não caiu. Agora o Flamengo avalia acionar a justiça para reverter a transferência e trazer Matheus de volta. A situação é bizarra, porque o valor da transferência não é nenhum absurdo para um clube do Oriente Médio. Estamos falando de cerca de 50 milhões de reais. Para esses caras, isso é troco de pinga. Eles poderiam pagar à vista se quisessem, mas preferiram parcelar e ainda atrasaram. Se não regularizarem a situação até sábado, o Flamengo deve mesmo buscar o cancelamento do contrato. E aí, com a janela de transferências interna ainda aberta, Matheus poderia ser reintegrado ao elenco. Ele, inclusive, vinha tendo minutos por lá, mas a possibilidade de retorno deixou a torcida animada, ainda mais com o time enfrentando tantas partidas no mês. Mas se tem alguém que sempre mexe com o coração do torcedor, esse alguém é Gabigol.
O atacante postou uma foto da sua chuteira nas redes sociais que deixou a galera cheia de teorias. Na imagem, dava para ver um coração azul e vermelho estampado. O pessoal ficou tentando adivinhar o significado. Seria uma homenagem ao Flamengo e ao Cruzeiro? Ou seria alguma referência pessoal, como uma gravidez, indicando menino ou menina? Afinal, os detalhes da chuteira também incluíam tons de rosa e azul. A postagem, claro, incendiou as redes, principalmente porque é a primeira vez que o Gabigol vai enfrentar o Flamengo no Maracanã desde que deixou o clube no fim do ano passado. E tem mais, o técnico Léo Jardim confirmou que o atacante estará em campo no jogo de hoje. O reencontro com a nação promete emoções. Mas no campo, não tem espaço para nostalgia. Mesmo com todo o carinho e respeito que o torcedor ainda tem por ele, hoje o Gabigol veste outra camisa, e a ordem no Maracanã é clara: vencer. Porque esses 3 pontos são essenciais. O Vasco até tentou atrapalhar a vida do Cruzeiro vencendo no fim de semana, mas logo depois levou 3-0 do Palmeiras e caiu de novo. Por isso, o Flamengo precisa fazer o dever de casa e manter a liderança firme. Enquanto isso, na base, a seleção brasileira sub-20 segue em apuros na Copa do Mundo da categoria. Depois de empatar com o México e perder para o Marrocos por 2-1, o Brasil agora precisa vencer a Espanha e torcer contra o México no jogo contra os marroquinos. O gol brasileiro contra o Marrocos foi marcado pelo Iago, de pênalti, mas a atuação do time foi bem abaixo do esperado. Resta uma última chance, mas a situação já é delicada. A molecada vai ter que mostrar força se quiser seguir viva no torneio. E como se não bastasse o que está rolando dentro e fora de campo, tem briga nos bastidores também. A Libra, Liga Brasileira de Futebol, entrou com um recurso na Justiça do Rio de Janeiro para tentar derrubar a liminar que bloqueou mais de 77 milhões de reais destinados aos clubes. Esse dinheiro está retido por conta de uma disputa envolvendo o Flamengo, que questiona a divisão das receitas do pay-per-view. Enquanto essa treta jurídica não se resolve, ninguém recebe. É um imbróglio que vem se arrastando há dias e promete render ainda muito pano para manga. A diretoria do Flamengo quer uma fatia maior, argumentando que a audiência e o engajamento do clube justificam uma divisão mais equilibrada. Já os demais clubes querem manter o modelo atual, que é mais igualitário. O resultado: dinheiro travado e clima de tensão entre os membros da liga. Nos bastidores, já tem dirigente dizendo que esse modelo não vai durar muito tempo se as divergências continuarem desse jeito. E até que se resolva, os clubes vão tendo que se virar com as receitas que já têm, enquanto olham para a conta bancária e veem milhões parados por causa de uma disputa que ainda está longe de terminar. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, é impossível não perceber como o Flamengo virou o centro das atenções do futebol brasileiro. Cada movimentação, cada jogo, cada postagem de jogador vira assunto. E isso diz muito sobre o tamanho do clube e também sobre a expectativa que gira em torno dessa temporada. A torcida não aceita menos do que brigar por títulos e fazer bonito em todas as frentes. E com esse calendário apertado, elenco forte e bastidores fervendo, o Mengão parece caminhar sobre uma corda bamba. Qualquer vacilo pode custar caro. Por isso, a comissão técnica precisa ter um plano muito bem definido para administrar não só o físico, mas também o emocional do elenco. 7 jogos em um mês, muitos deles decisivos, exigem rodagem, inteligência e, principalmente, foco total. E não dá para depender apenas de nomes consagrados. É nesse momento que o elenco todo precisa mostrar que está pronto para dar resposta. Jogadores como Pedro, Bruno Henrique, Gerson e Pulgar seguem como pilares, mas é nas opções de banco que mora a diferença entre um time competitivo e um elenco campeão. O torcedor espera que todos estejam prontos quando forem chamados. E esse contexto torna ainda mais relevantes essas questões envolvendo possíveis saídas. Porque, no meio de uma maratona como essa, perder peças, mesmo aquelas que não vêm jogando com frequência, pode atrapalhar o planejamento. Michael, por exemplo, apesar de estar fora dos planos, é um jogador que poderia ser útil em momentos pontuais. Sua velocidade, sua capacidade de quebrar linhas e sua experiência em jogos grandes sempre foram diferenciais. Mas se a diretoria entende que a melhor decisão é negociar, então é sinal de que já confia no que tem em mãos para suprir essa ausência.
A situação do Wallace Ian também entra nesse pacote. Quando um clube europeu aparece interessado, é natural que o jogador comece a olhar para o futuro. E mesmo que a negociação só possa acontecer em janeiro, esse tipo de assédio externo pode mexer com a cabeça do atleta. É aí que o trabalho interno se torna fundamental, para manter o foco do jogador até o fim da temporada e, ao mesmo tempo, planejar uma eventual reposição. O Flamengo já viveu esse tipo de situação muitas vezes, e sabe que cada detalhe pode influenciar o desempenho dentro de campo. Já o caso do Matheus Gonçalves é ainda mais sensível, porque envolve não só o retorno de um atleta que estava fora, como também uma disputa jurídica que pode ganhar contornos mais sérios nos próximos dias. Se o clube árabe não quitar o valor acordado até o prazo, e o Flamengo entrar na justiça, isso pode virar um processo longo, desgastante e cheio de incertezas. E enquanto isso não se resolve, o jogador fica num limbo. Ele já estava se adaptando ao futebol de lá, vinha ganhando minutos, e de repente pode ter que mudar tudo de novo. É o tipo de situação que precisa ser conduzida com calma, estratégia e muito cuidado nos bastidores. Outro ponto que chamou a atenção foi o posicionamento da Libra. A tentativa de derrubar a liminar que travou os reais 77 milhões mostra como a disputa entre clubes e liga ainda está longe de ser harmoniosa. O Flamengo, por ter uma força comercial gigante, quer um modelo de distribuição mais justo, pelo menos na visão do clube, baseado em engajamento e audiência. Já os outros clubes defendem uma divisão mais nivelada. O resultado dessa queda de braço vai moldar o futuro da liga, e o torcedor precisa entender que essa briga não é só por dinheiro, é também por influência e protagonismo nas decisões do futebol brasileiro. Enquanto tudo isso rola nos bastidores, os olhos da nação estão voltados para dentro de campo. A expectativa pro jogo contra o Cruzeiro é altíssima. É a chance de começar bem essa sequência pesada e, ao mesmo tempo, mostrar força diante de um adversário que já demonstrou ser perigoso. O Cruzeiro vem oscilando bastante, mas é aquele tipo de time que, quando encaixa, dá trabalho. E a presença do Gabigol do outro lado só aumenta o peso do confronto. Mesmo fora do Flamengo, ele ainda tem uma ligação forte com o clube e com a torcida. Vai ser estranho vê-lo no gramado do Maracanã vestindo outra camisa, mas faz parte do futebol. Agora, é cada um do seu lado. O Maracanã promete estar cheio. E a torcida vai fazer o que sabe de melhor, empurrar o time do início ao fim. Porque, mesmo com tantos desfalques, com incertezas e com o extracampo pegando fogo, quando a bola rola, tudo se resolve dentro das quatro linhas. É ali que os craques se mostram, que os erros viram lição e que as vitórias ganham sabor especial. O torcedor quer ver entrega, quer ver vontade, quer ver raça. Quer ver o Flamengo jogando como o Flamengo. O mês é longo, as batalhas serão duras, e só quem tiver sangue nos olhos vai chegar até o final com chance de levantar taça. Outubro vai testar não só o elenco, mas também o planejamento do clube, a paciência do torcedor e a força do grupo. E é nessas horas que a identidade rubro-negra precisa aparecer de verdade. Com inteligência, com garra e, acima de tudo, com união. Agora, resta saber como o time vai responder em campo e como a diretoria vai lidar com tudo isso fora dele. Porque se tem uma coisa que o torcedor sabe é que, no Flamengo, nada é pequeno. Tudo é em proporção gigante. Das vitórias às polêmicas, dos gols aos bastidores, tudo repercute, tudo viraliza, tudo mexe com o emocional de milhões. E é por isso que, mesmo com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o Mengão continua sendo o centro das atenções. E vai continuar sendo, até o apito final da temporada. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O futebol brasileiro voltou a ferver com mais um capítulo digno de novela. Nos bastidores, o burburinho é intenso. O Flamengo recebeu do STJD a devolução de 3 pontos que haviam sido retirados em decisão polêmica, e a notícia deixou torcedores e rivais em polvorosa. Fontes próximas à diretoria rubro-negra garantem que a equipe já sente os efeitos dessa decisão, que, segundo especulações, pode ter impulsionado o time na tabela de maneira inesperada.
Nos corredores dos clubes, a conversa gira em torno de como essa devolução altera completamente o cenário do campeonato. Alguns técnicos e ex-jogadores comentam, em tom de descontração misturado à crítica, que o futebol é jogado dentro de campo, mas decisões fora dele podem mudar tudo. E é exatamente isso que acontece agora. O Flamengo, que vinha lutando ponto a ponto com seus concorrentes, vê sua posição subir de forma simbólica e estratégica, despertando atenção e até certo receio de adversários. Entre os torcedores, a reação é mista. Há quem comemore efusivamente, falando em justiça feita e projetando títulos, enquanto outros, especialmente de clubes rivais, não economizam ironias sobre o que chamam de ajuda inesperada da burocracia. O clima, como sempre, é de tensão e expectativa. No meio disso, os atletas parecem absorver a energia do momento, treinos com mais intensidade, redes sociais fervendo com declarações de apoio e comentários de celebridades do esporte. Analistas esportivos aproveitam para levantar hipóteses, o impacto psicológico da devolução de pontos, a moral do elenco e até a influência no planejamento tático das próximas partidas. Há quem acredite que a decisão pode ser o catalisador para uma arrancada histórica, enquanto outros mantêm a cautela, lembrando que no futebol tudo pode mudar com um único lance dentro de campo. Enquanto isso, o STJD permanece como personagem silencioso, mas decisivo, em meio a um campeonato cada vez mais acirrado. E nos bares, nas redes e nas conversas de futebol, o assunto domina: Flamengo recebe 3 pontos, os rivais se questionam. E a liderança do Brasileirão ganhou uma nova história para contar, e, claro, muitas especulações ainda por vir. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!